Paz do Senhor a todos os irmãos e a todos que estão assistindo este vídeo. Eu me chamo Benjamin Satuta do canal Nós é a Bíblia e hoje mais uma vez trago uma mensagem para compartilhar com vocês, ok? Então, no princípio eu quero fazer essa seguinte pergunta: será que Deus nos aceita de qualquer jeito? Ou melhor, será que podemos vir até Deus de qualquer jeito? Essa é a pergunta. Por que a pergunta? Porque muitas vezes no meio evangélico, sobretudo naquilo que diz respeito à evangelização, nós ouvimos muito dessa: pecador, venha, porque Deus te aceita de qualquer jeito, venha como quiser, venha como vier, Deus vai te aceitar de qualquer modo. Mas será que isto é verdade segundo as Escrituras? Então, nós vamos pegar a palavra do Senhor para analisarmos e vermos se de fato é real essa tal afirmação, e se de fato podemos nos achegar a Deus de qualquer forma. Amém? E o primeiro texto que eu quero abrir com vocês encontra-se no livro de Hebreus 11, do versículo 1 a 6. E esse é o principal dos textos, amém? O principal ponto que eu quero tratar aqui. Hebreus 11, 1 a 6, vai nos dizer assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora, do versículo 4 até o 6, ele vai falar dos testemunhos dos antigos, começando por Abel, amém? Dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, o Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agora o versículo 6. Depois dele apresentar esses dois testemunhos, olha a conclusão do escritor aos Hebreus, né, que ele vai fazer no versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então nós vemos aqui que nós não podemos nada vir até Deus, nos aproximar a Deus de qualquer jeito. Amém? Nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração crente, com um coração crendo no Deus que criou os céus e a terra. Amém? Assim como esses antigos, Abel, Enoque, Moisés, os patriarcas e o restante que vai ser citado aqui no livro, no capítulo 11 de Hebreus, todos eles conseguiram a aprovação de Deus e alcançaram um bom testemunho diante de Deus através da fé. Amém? Como aqui o próprio escritor vai dizer, que é impossível, irmãos, é impossível que nós agrademos o Deus Criador dos céus e da terra se nós nos achegarmos a Ele com um coração incrédulo, amém? Porque aquele que se aproxima de Deus tem a necessidade de crer que Ele existe e que Ele é um Deus galardoador, recompensador daqueles que o buscam, amém? E a fé, ela vai abrir espaço para os outros pontos, amém? Então o primeiro ponto é a fé. E agora nós vamos ver o segundo ponto, amém? Onde vai se encontrar em Salmos 51, que é um Salmos muito famoso, todo mundo conhece, Salmos de Davi, e uma das orações mais bonitas em toda a Bíblia. Ok, Salmos 51, nós vamos começar mesmo a ler do versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor:
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Até aqui, resumidamente, o que é que nós podemos ver? Nós podemos ver Davi, depois de cometer aquele pecado com Batseba e com Urias, ele vai até Deus, e depois da repreensão do profeta, ele vai até Deus com um coração arrependido, com um coração cheio de arrependimento. E arrependimento envolve, como nós vimos nessa leitura, a confissão dos pecados e o rogar de perdão de Deus. Amém? Mas agora eu quero que os irmãos prestem atenção em que ele vai dizer no versículo 17 de Salmos 51. Vai dizer assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? Então, segundo ponto que eu quero destacar aqui, que nós não devemos ir de qualquer jeito a Deus. Nós devemos ir com um coração arrependido, amém? Com um coração quebrantado, com um coração compungido por causa do pecado, com um coração reconhecendo o seu próprio estado espiritual, reconhecendo a sua própria situação, e um coração desejoso de buscar mudança, amém? Como o próprio salmista aqui diz, um coração quebrantado, contrito, compungido, são sacrifícios agradáveis que Deus se agrada, e jamais Deus desprezará um coração assim, amém? Mas quando nós nos achegamos a Deus sem um coração cheio de arrependimento, nós nunca vamos agradar a Deus, e Deus de forma alguma nos aceita, amém? E se os irmãos se lembraram que eu disse quando falava da fé, que a fé abre espaço para os outros pontos, amém? Então, se pararmos para refletirmos, nós vamos ver que alguém que não acredita em Deus, ele nunca vai reconhecer o seu próprio estado espiritual. Se eu não acredito num Deus santo, se eu não acredito num Deus galardoador, misericordioso, se eu nem mesmo acredito na existência de Deus, eu nunca vou levar em consideração questões sobre pecado, vida espiritual, estado espiritual de condenação do inferno. Nunca haverá isso. Se eu não acreditar nem sequer na existência de Deus, eu nunca me achegarei a Ele. Como é que eu vou me achegar a alguém que eu não acredito que existe? Logicamente é impossível, né? Então tudo começa na fé. Quando eu começo a crer que Deus, Ele existe, e Deus, Ele é um Deus justo, santo, e Ele perdoa, Ele é galardoador dos que o buscam, eu vou até Ele com o coração cheio de arrependimento. Mas também isso vai depender de como, se eu vou saber e se eu vou reconhecer que eu estou num estado de condenação e de pecado e afastado de Deus, amém? Então, fé e um coração arrependido, amém? E agora o último ponto
nós vamos falar aqui é a santificação, amém? Nós vamos para Romanos 15, versículo 15 a 16. Romanos 15, do 15 a 16, vai dizer assim: entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Isso é Paulo falando sobre o ministério que Deus lhe deu para pregar sobre os gentios, amém? Versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, que somos nós, todo o povo que não é judeu é chamado de gentio, amém? Angolanos, egípcios, todo povo que não é judeu é gentio. Então, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Agora, essa parte aqui. De modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando nós falamos desse ponto, a santificação, nós não estamos a falar daquele processo que todo cristão deve seguir no seu dia a dia, né? Que é fugir do pecado, que é se abster da maldade. Não, nós estamos a falar da santificação que veio por meio do Espírito Santo, amém? Da santificação que Cristo Jesus faz a todos nós, amém? Através dessa santificação, quando nós cremos, quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo vem e nos santifica, amém? E tudo através de Cristo Jesus. E assim, só assim, até a nossa oferta é aceite a Deus. Então, irmãos, esses são os 3 pontos que eu queria passar aqui. Nós não podemos ir a Deus de qualquer jeito, não. Nós não podemos dizer às pessoas que elas podem se achegar a Deus de qualquer jeito. Elas precisam de crer e mostrar fé em Deus. Elas precisam reconhecer seu estado e vir com o coração arrependido e quebrantado. Elas precisam de ser santificadas pelo Espírito Santo de Deus. E só assim nós agradaremos a Deus, nós seremos aceitos diante de Deus e Deus não nos desprezará. Amém? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Que essa palavra te abençoe também a todos que estão ao teu redor e que ela esteja sempre no teu coração. E já agora, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe para que essa mensagem possa chegar a todo mundo, possa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e seja abençoado através dos nossos vídeos.